E aí, pessoal, tudo bem? Que bom. Então, vamos continuar a nossa conversa sobre eletricidade, cargas elétricas, né? Beleza. Na última aula a gente falou das partículas do átomo, as que tem carga elétrica, né? Que tem o próton com a carga elétrica positiva, o elétron com a carga elétrica negativa. E que o que está em maior quantidade deles vai definir a carga elétrica do átomo ou do corpo que esse átomo construir. Beleza? Ok. Então, já viu que um corpo que tem mais prótons que elétrons tem uma carga elétrica total positiva. E o corpo que tem mais elétrons do que prótons vai ter uma carga elétrica total negativa. Ok? Beleza. Agora a gente vai deixar um pouquinho para lá o princípio de a elétrica de partículas atômicas. E vai falar da elétrica de corpos, ou seja, corpos macroscópicos que têm carga. Quando a gente fala disso, a gente vai ter uma regrinha sobre como as cargas elétricas interagem entre si, que é parecido com quando a gente brincava com ímã, que era mais novo, né? São que cargas elétricas iguais se atraem e cargas elétricas opostas se repelem. Pensa, por exemplo, aqui, que a tampa da caneta é positiva e essa parte aqui de baixo da caneta é negativa. Se você tem um ímã com as duas cargas positivas, uma apontando para a outra, ele não se atrai, eles se afastam. Se você tem as duas cargas negativas, elas também se afastam. Se você bota uma positiva e outra negativa, elas se atraem. Tá? Isso quando a gente fala de um ímã, né, que tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Corpos que têm tem uma carga em si só, em si próprio ele tem uma carga, não tem polos, ele vai agir só com uma carga. Por exemplo, essa caneta aqui vai ser positiva, essa caneta aqui vai ser negativa. Elas se atraem. Se eu pego essa caneta negativa e troco por outra positiva, as duas não se atraem, elas se afastam. Existe uma repulsão elétrica entre elas. Tá? Então, cargas iguais se afastam, cargas diferentes se atraem, tá bom? Mas como que a gente vai induzir carga em um corpo? A gente vai lá no átomo, tira um negócio e bota... Não. A gente não consegue mexer dentro de um átomo, não diretamente, tá? A gente vai usar processos de eletrização, tá? E aí eu vou botar um experimento para vocês fazerem agora. Vocês vão pegar uma caneta normal, e enquanto eu vou explicando isso aqui, vocês vão picando um pouco de papel, deixa em cima de uma mesinha de madeira, um lance assim. Tudo bem? E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão ficar esfregando essa caneta no cabelo de vocês. E vão esfregando. Não precisa ter medo de bagunçar, tá todo mundo em casa, depois penteia. Enfim, eu não vou continuar fazendo aqui porque eu não tô com papel separado e tal. E eu quero que vocês vejam por vocês mesmos isso. Tá? Você vai pegar esse papel, essa caneta, e vai esfregando no cabelo. Nesse processo, sem saber, você está eletrizando a caneta. Como assim? Os átomos do seu corpo, do seu cabelo, estão perdendo elétrons para o plástico da caneta. Então essa caneta, que antes estava com uma carga neutra, vai ter agora uma carga negativa, porque ela ganhou elétrons do seu corpo. Elétron é negativo, não é? Então ela ficou carregada eletricamente com carga negativa. O papel vai ter carga neutra. Quando você chegar a caneta próxima do papel, vocês vão ver o quê? O papel vai ser atraído pela caneta. Então usa papel picado, né, para o peso dele não interferir. Vai ver que ele vai até colar um pouquinho na caneta. Isso acontece, né, como a gente já falou, pelo processo de um ceder elétron para o outro. E isso pode acontecer com diversos corpos diferentes. Tem corpos que não. Por quê? Se você pegar dois corpos que têm tendência de perder os elétrons, aí não vai rolar. Se você usar dois corpos que têm tendência de ganhar elétrons, também não vai rolar. Você tem que fazer o atrito entre um corpo que tem a tendência para ganhar elétron e um corpo que tem a tendência de perder elétron. Que aí um perde e o outro ganha, os dois adquirem carga. Os dois deixam de estar neutros. Tudo bem? Esse processo é chamado de eletrização por atrito. Tá?
Existem outros processos também, tá? Existe a eletrização por contato. Por contato, ela é parecida com a de atrito, só que você não precisa ficar esfregando um no outro. Você vai ter um corpo neutro, tá? Um deles tem que ser neutro, e o outro tem que ter uma carga elétrica. Se forem dois neutros, na do atrito, a caneta e você eram neutros, tá? Na eletrização por contato, você precisa ter um corpo eletrificado com carga, né? E outro neutro. O que vai acontecer? Quando você encontrar um neutro com o que tem carga, se a carga for positiva, ele vai puxar um pouco de elétron do corpo neutro. Ele vai continuar com carga, só que um pouco mais fraca, e o corpo que estava neutro também vai ganhar uma carga agora, porque ele perdeu elétrons. Se for o contrário, se o corpo que você encostar for negativo, ele vai ceder elétrons para o corpo neutro. Mas nos dois casos, tanto o corpo que já estava eletrificado quanto o corpo nêutron vão ficar carregados no final. Enquanto no começo, um era eletrificado e o outro era neutro. Tá bom? Essa é bem tranquilinha. Essa eu acho que é até a mais simples. E depois a gente tem a eletrificação por indução. A por indução, ela é um pouquinho mais complicada que as outras, mas só um pouco. Tá? A gente vai ter que entender duas coisinhas rápidas antes de falar delas. Uma é a polarização elétrica. Quer dizer o quê? Se você tem um corpo neutro aqui, vou botar aqui, ó, corpo neutro. As cargas estão todas misturadas dentro dele. Positivo e negativo, tudo misturado lá dentro. Mas você tem um corpo aqui que tem uma carga elétrica forte. O que ele vai fazer? Se esse corpo aqui for positivo e esse aqui for neutro. Se ele for positivo, ele vai pegar esse corpo aqui, vai atrair os elétrons dele para um lado. Tá? As cargas negativas dele vão ficar todas de um lado e as positivas do outro. Ele vai meio que transformar esse objeto num ímã temporário. Tá? Se você tira ele de perto, essas cargas elétricas aqui voltam a se desorganizar e o corpo fica neutro de novo. Tá? Importante, quando ele está assim, com as negativas de um lado, positivas do outro, ele ainda está neutro. Tá? Ele só está polarizado, mas ele ainda está neutro. Uma outra técnica importante a gente ver é o aterramento. Aterramento é o que a gente usa, aterra o chuveiro, algumas coisas em casa para não tomar choque. Basicamente, você pega um fio de metal e liga uma coisa no solo. Por quê? O solo ele tende a ser positivo, a ter carga positiva. Se você pega um corpo eletrificado negativamente e liga ele no solo, ele perde elétrons para o solo. E aí ele fica neutro. Se você pega um corpo carregado positivamente e liga no solo, alguns poucos elétrons que o solo tem, o solo manda para esse objeto e ele fica neutro também. Tá? E o que acontece? Para você fazer a eletrização por indução mesmo, a completa, você vai juntar essas duas coisas. A indução, a polarização e o aterramento. Por quê? Você vai pegar... Finge que isso aqui é uma esfera que está girando aqui as cargas, né? E tem um fio ligando ela ao solo. Ela está neutra, não vai acontecer nada. Só que no momento que você chegar ao objeto de carga positiva aqui perto, o que vai acontecer? Pum! Carga negativa para um lado, positiva para o outro. O lado do objeto que está com o fio de aterramento fica positivo. O que acontece? Eletricamente, em relação ao solo, aquele objeto vai estar positivo. E aí o solo vai mandar elétrons para aquilo ali. Só que nesse momento, esse corpo vai estar com mais cargas positivas do que negativas. E aí quando você tira o objeto indutor de perto, ele vai, né, voltar a desorganizar as cargas, só que ele vai estar negativo. Por quê? Porque ele recebeu elétrons do solo. Tá? Então você meio que vai trapacear o solo para eletrificar um objeto, que você só deixou com cargas desordenadas, mas elas não estavam realmente eletrificando o objeto. Tá? Elas estavam se reorganizando dentro daquele corpo. E quando a gente fala de eletricidade e tudo mais, isso vai ser importante para as próximas aulas. Tem dois conceitos que são legais da gente falar, que são dos objetos que são considerados condutores ou isolantes elétricos. O que é isso? Os objetos condutores, eles são objetos que eles têm facilidade com
com que as cargas negativas fluam entre eles. Tá? Normalmente, metais. Tá? Olha, por exemplo, os fios que a gente usa em casa, esses fios de cobre. Antigamente o pessoal usava fio de alumínio, né? Mas ele aquece muito, ele não é muito bom hoje em dia. Que a gente tem os equipamentos mais potentes e tal. Mas pensa no fio de cobre. O cobre é um metal. Por que ele é usado para conduzir eletricidade? Porque os elétrons, as cargas negativas, né? Os elétrons fluem bem pelo cobre. Metais têm facilidade de deixar os elétrons circulando ali por eles. Por isso, metais são bons condutores elétricos. Tá? Mas tem os objetos que são isolantes. O isolante, presta atenção, o isolante não é o contrário do condutor. Não é você falar que, não, se o condutor tem facilidade de deixar os elétrons ficarem passando, o isolante tem facilidade de deixar os prótons passarem. Não é isso. Tá? Lembra, prótons não ficam se movimentando, prótons ficam só no núcleo do átomo. Os materiais isolantes são os que não têm facilidade em deixar as cargas negativas correndo por eles. Tá? Se passar uma carga positiva, ele agarra para ele. Ele não deixa passar. Ele, opa, elétron, pegou para ele. Acabou a corrente elétrica. Tá? Então, pensa no fio elétrico, né? O meio dele, por onde passa a eletricidade, é de cobre. Os elétrons passam de boa ali. Mas aquela capinha que protege o fio é de plástico, porque o plástico não deixa os elétrons passarem com facilidade. Então ele vai manter os elétrons só ali no fio de cobre. Tá? Por isso que você pode pegar num fio, mesmo um fio que está com corrente passando por ele, que você não vai pegar choque, tomar choque, desde que aquele fio esteja encapado. Vocês não precisam testar isso, tá bom? Porque se for uma instalação mal feita, aí vocês podem acabar tomando um choque pelo problema da instalação, não pelo problema do isolamento do fio, tá? Mas façam, não deixem de fazer o experimento da caneta, é bem legal, tá? E por hoje é isso, tá? Por hoje tem nada demais. Façam os exercícios, tá bom? E bons estudos.